E o nosso convidado de mais uma edição do Jornal do Ténis é o Emanuel Couto, um dos melhores tenistas portugueses da história. Teve um momento, os 4 mosqueteiros, tu, o Nuno, o Bernardo e o João, foram considerados, naquela altura, talvez aqueles que desbravaram terreno para os que vieram a seguir. Tens orgulho naquilo que fizeste nos anos que foste profissional? Claro. Orgulho acho que qualquer um de nós deve ter. Se me lembro de coisas que se calhar não me orgulho tanto, isso também obviamente que sim. Agora acho que foi um bom trajeto, foi o meu trajeto, foi o meu percurso. Podia ter sido melhor, podia ter sido pior, com o que eu sei hoje, claramente podia ter sido melhor. O que é que tens mais saudades? O que é que? Tens mais saudades? Não posso dizer saudades, não tenho propriamente hoje em dia, e acho que é bom não ter saudades, por um lado é bom, principalmente porque acho que vivi tudo o que tinha para viver no que era aquela vida, no que era aquela nossa vida, e também porque não acho que tenha assim grandes saudades, porque acho que vivi da maneira que tinha que viver e vivi da melhor maneira que podia viver, e entreguei-me àquela forma de viver e à profissão que tinha. Era a tua opção de vida desde sempre, de ser jogador profissional de ténis? Foste preparado para isso? Fui preparado para isso, se calhar sim, sem me aperceber, não é? Porque também tinha comigo uma pessoa a pessoa que me preparava era o meu pai, portanto conhecia-me melhor do que ninguém, e naquela altura eu considero que fez um trabalho muito acima da média, porque era uma altura em que ainda o ténis profissional em Portugal praticamente não existia. Isso começou a existir com o Nuno e com o João, que eram poucos anos mais velhos do que eu, mas basicamente eram a minha geração, como profissionais eram a minha geração. Mas em termos de treinadores, de jogadores profissionais, era uma coisa que, principalmente na minha idade mais juvenil, os 12, 13, 14, ainda não se trabalhava profissionalmente, os jogadores profissionais não existiam nessa altura em Portugal, e então tenho a certeza que o meu pai nessa altura foi uma peça muito importante, porque também foi alguém que entrou novo no ténis português, no ténis de formação e no ténis já com algum nível de performance, com inovação. Foi quase o primeiro preparador físico a entrar no ténis, portanto tinha outro tipo de conhecimentos que os treinadores de ténis que existiam naquela altura não tinham, e portanto eu acho que fui bem preparado nesse aspecto. Lembro-me do João Cunha, o João conhecido, um dos preparadores físicos dele foi o meu pai. Portanto, acho que sim, acho que fui bem preparado nesse aspecto, se calhar sem me aperceber muito, mas tenho a ideia que quando me apercebi que era aquela vida que eu queria levar, e que queria levar o ténis mais a sério, ou a sério, mais a sério, não existe, não se leva a sério, não se leva. Foi ali nos, se calhar, 14 anos, por aí, quando comecei também a fazer já alguns resultados nos campeonatos da Europa interessantes, nos quartos de final. A Tânia ainda ontem falou nisso, houve só alguma altura na vida em que ela sentiu alguma inveja, digamos assim, que foi tu a fazeres uma mala para um campeonato da Europa com o fato de treino de Portugal e ela não pôde ir. Lembras-te desse momento? Eu também me lembro disso, mas obviamente ela naturalmente deve-se lembrar, não é, com outro tipo de sentimento, outro tipo, não sei,
sentimento parecido, porque eu também tive muita pena que ela não fosse e que não tivesse conseguido o apuramento. Isso é uma coisa engraçada que mostra também um bocadinho a evolução do ténis e a evolução para melhor, obviamente, das pessoas que pensavam na altura, sobre o ténis em Portugal. Nessa altura, por incrível que pareça, hoje em dia, quem ia, e tu sabes disso bem, porque também jogavas os mesmos torneios, quem ia ao Campeonato da Europa não era quem tinha jogado melhor. Os Campeonatos da Europa eram em julho, agosto, por aí. Não era quem tinha jogado melhor toda a época desportiva até aí e quem tinha feito os melhores resultados. Era quem fazia final do Campeonato Nacional, que eram 2 ou 3 semanas antes do Campeonato da Europa. Ou seja, tu podias ser de longe o melhor jogador. Mas se não fosse à final, não ias. Se tivesse uma gastroenterite na semana do Nacional e perdesses na meia-final, não ias ao Campeonato da Europa. Portanto, isto era uma injustiça brutal. E eu lembro-me que a minha irmã, nesse ano em que não foi ao Campeonato da Europa, era claramente, pelo menos, a melhor primeira jogadora, ou a segunda melhor, mas realmente o Campeonato Nacional correu-lhe muito mal e perdeu na meia-final. E não foi. Lembro-me dessa situação. Ela disse ele que faz treino com a risca e ela fazer a mala, e foi a única vez que eu senti, que eu perguntei-lhe da vossa relação, como é que era, porque não são todas as famílias que têm 2 irmãos no topo do ténis, e nesse caso aconteceu. Os teus pais tinham ali 2 campeões, o teu pai formou 2 campeões. Sim. A partir dos 12 até aos 12. Foste campeão nacional sub-12. 84-85, campeão nacional sub-14, 86-87, campeão nacional sub-16, 87-89, 88-89 e absoluto 93, 94, 95 e 2000. Falta-me aqui um sub-18. Falta-me aqui sub-18, foste campeão nacional sub-18 ou não jogaste? Não joguei os campeonatos nacionais sub-18 porque já estava a jogar profissional. Estava a jogar sénior, portanto não... Sim, estava a jogar profissional. Ou seja, foste campeão de todos os escalões de formação. E porque na altura, eu lembro que tu eras pequenino, deste um salto mais tarde. Sim. Até a tua irmã estava a dizer isso também. Ele era mais pequeno, mas jogava muito, e é verdade, tu jogavas muito. Tu ali na nossa idade, eu joguei, lembro-me desse golfe que tu jogaste a final com o Martinho, um dos golfes que eu joguei, ganhaste 1-2 ou sei lá, para aí, na final. Muito, quer dizer, com muita facilidade, tinhas uma... Por isso é que depois lá fora tinhas resultados incríveis, foste os melhores. Fui tendo, obviamente, até começar a crescer um bocadinho mais, passei momentos mais difíceis nessa altura. É engraçado agora pensarmos um bocadinho nas diferenças. Nessa altura, e tu também has de lembrar disso, a estatura do português não tinha nada a ver com a estatura do alemão, e do dinamarquês, Hoje em dia é igual, praticamente. Um português de 15 anos pode ser perfeitamente mais alto que um dinamarquês, um sueco. Como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Comida, não? Comida? Acho que não. Genética? Genética, sim. Eu diria mais genética. Eu acho. Deve ter a ver com a globalização. Provavelmente. E com algumas misturas de... Sim. Não é? É a única... Mas realmente é uma diferença grande. Não... Hoje em dia notava-se imenso. Os portugueses eram claramente portugueses, mesmo os espanhóis também. Estatura média-baixa. E depois tens aqueles países típicos. Os nórdicos, os holandeses. Sim, e nessa altura jogar torneios internacionais. E hoje em dia ainda é assim, não é? Se tens um miúdo com menos 2 palmos do que o outro, sim, não essa diferença que joga, mas vai-se notar sempre a diferença de cabedal. Nessa altura tu não devias notar muito, mas quando é que tu percebes? Disseste aí que foi nos 14 anos, e quando é que tu percebes que vai ser este o meu caminho, vai ser este o meu futuro? Eu acho que foi aí que percebi, quer dizer, eu já desde muito cedo, como há muitos miúdos que dizem, não é? Desde muito cedo dizia que queria ser jogador. Não sei, se calhar os meus pais vão saber melhor do que eu, mas eu diria se calhar 12 acho que já dizia isso. Também já tinha sido campeão nacional, com 12 já tinha sido 2 vezes campeão nacional. Sim.
Portanto, é normal que o miúdo, hoje em dia, por exemplo, se tiveres um miúdo de 12 anos, campeão nacional 2 Quer vezes, dizer que quer jogar, quer ser se calhar os profissional. pais vão estar a tentar aguentá-lo um bocadinho, não é? E moldar-lhe um bocadinho a cabeça para outras situações, pelo menos como plano B e C, mas de certeza que um miúdo desses já há de estar meio inclinado para ser jogador também. Mas se calhar com 15, 16 já estava a jogar torneios ATP, na altura os circuitos satélites, e a ganhar os primeiros pontos ATP com 16, acho eu, ou 15 ou 16. Portanto, aí já estava completamente. Quem eram as tuas grandes referências no ténis? Tinhas referências, jogadores que tu dizias, eu um dia quero. Ténis português? Português e estrangeiro. Estrangeiro tinha completamente. Tinha o Bjorn Borg, desde muito cedo. Lembro-me de fazer N jogos com uma raquete de cor de laranja de plástico e uma bola de esponja no meu quarto contra a parede. O meu adversário eram as 3 portas de armário que haviam à frente. Marcava ali uma linha em que uma das vezes eu era o Bjorn Borg a jogar contra o McEnroe e outras vezes era o McEnroe a jogar contra o Bjorn Borg e imitava às vezes a jogar. Não partias raquete? Uma McEnroe? Ok. Não, até porque a raquete era um plástico duro, acho que mesmo que tentasse. E também, curiosamente, também tinha uma coisa diferente que me diferenciava depois dos anos mais futuros como jogador, que era em termos de comportamento. Eu até aos 14, não sei, 13, 14, lembro-me de receber vários prémios no meu comportamento. Fair play. Já não posso dizer bem o mesmo. Depois. Entre os 15, se calhar, entre os 15 e os 25, em que comecei a tornar-me mais adulto. E a ficar um bocadinho mais consciente que há coisas que não se devem fazer. Nessa altura, quando trabalhaste com o teu pai, há aí algum momento em que tu dizes, eu vou ter que partir como a tua irmã e vou ter que ter outro treinador, vou ter que ter outro tipo de... Como é que funcionou? Não, foi mais ao contrário, foi mais o meu pai que me deu uma tampa e disse, ok, agora está na altura. Cortou os cordões e agora... Está na altura de eu ir viver a minha vida e de eu ir fazer as coisas que me apetece fazer, não é? E quando me apetece, porque esta coisa do ténis profissional tem um bocadinho essa... e às vezes as pessoas não é? É um bocadinho diferente de uma profissão normal em que tens muito mais tempo para fazer outras coisas que te apetecem. No ténis, como profissional de qualquer modalidade, as coisas são muito mais regradas, com muito menos margem para outras... Privaste muito a tua vida por causa disso? Perdeste muito tempo a passar com os teus amigos, namoradas, etc. Ou conseguiste equilibrar as coisas? Quando olhas para trás, eu pelo menos, quando olho para trás, eu não vejo como tendo privado, porque... Foi uma opção. Porque era uma opção e porque estava a fazer a coisa que mais adorava fazer, e que mais queria fazer, e que mais gostava de fazer. Portanto, sempre que me perguntasses, preferes ir amanhã jogar um torneio ou ir sair à noite, ou ir, não é? Ter com os teus amigos. Tinhas dúvidas que era o ténis. Muito mais ir jogar o torneio, não é? Ou preferes ficar cá esta semana e passar cá o teu aniversário, não é? E curtir com, não é? Os teus amigos e fazer uma grande festança, ou preferes passar a semana do teu aniversário, ou Natal se calhar não tanto, porque é um bocadinho diferente. Sim, mas mete outras coisas. Mas passaste muitos aniversários fora? Acho que passei quase todos. Verão ainda por cima, faço anos em agosto. Portanto é época forte dos torneios profissionais, de interclubes na Alemanha, de tanta coisa, não é? Portanto, acho que passei quase todos os aniversários fora. E lá está, nessa altura não eram privações. Se me dissesse agora, tens de passar estes anos fora. Gostava mais? Agora gostava muito mais, nesse contexto. Como é que foi então depois de deixares o teu pai?
como fiz O meu pai me deixar. O teu pai te deixar como treinador. Como é que foi o teu percurso? Como é que foi o meu percurso? Quem é que te acompanhou? Quem é que te foi acompanhando? E obviamente que essa decisão, com quem é que vais estar a partir de agora, também já foi numa idade, acho que já tinha 25, muito perto. Quando começaste a ficar bom? Sim. Portanto, eu também já mandava bastante na minha vida e na parte profissional. Mas obviamente que foi muito em conjunto com o meu pai que prepararam isso. Analisámos quem é que poderia nessa altura estar a fazer um tipo de trabalho que fosse interessante, que tivesse um grupo de jogadores onde desse para me integrar também, e nessa altura era o Cláudio, hoje em dia meu sócio há quantos anos é que eu tenho? 49? Temos, deixei de jogar com 31, portanto foi basicamente fazer as contas. Foi basicamente mal deixei de jogar que começámos a trabalhar juntos, já devem ser 18 anos por aí, e que somos grandes amigos, sócios, quase família praticamente. Mas foram 5 anos aí em que estive a trabalhar com ele, que era na altura quem fazia um trabalho mais, ou praticamente só virado para o percurso, pelo menos, do profissionalismo, visto que ele tinha já alguns jogadores que já estavam no início de uma carreira profissional, o Bruno Fragoso, mas quase todos os outros jogadores eram ainda miúdos júniores, bons júniores, e que estavam no percurso do profissionalismo, o Tiago Nunes de Sousa, o Matias. E então pareceu-me, e era uma pessoa séria, uma pessoa que trabalhava bem, estava a ter uma boa performance como treinador, e era um treinador que estava muito disponível também para viajar, apesar de eu não viajar muito com treinador. Foi outra das coisas que mudou bastante para melhor hoje em dia. Consegue-se ver muitos jogadores a terem acompanhamento, jogadores a terem possibilidades de viajar com o treinador, ou a federação por trás a ajudar. Nessa altura não era fácil. E pronto, foi essa a opção. Tu chegas a 174 ATP de singulares, 91 de pares. Falávamos há pouco, era muito difícil, hoje em dia não podemos comparar as coisas, mas era muito complicado chegar a um ranking muito superior, porque primeiro havia menos torneios, o que disse agora das viagens era mais complicado. Portanto, o teu 174 equivale a se calhar um ranking superior agora. Mas estivemos a falar sobre isso há bocadinho. Não sei responder-me bem a isso, muito menos em termos quantitativos. 164 equivalia ao 80 ou 100 ou 120, não sei. Mas a única coisa que eu sei, e passei por isso e vejo hoje, e estou ligado a esse tipo de ténis ainda hoje em dia, de competição, e vejo é que basicamente tu, para ganhares um ponto ATP no meu início e durante uns bons anos ainda que joguei, para ganhares um ponto ATP tinhas que jogar 4 semanas. Não é? Portanto, e se não tivesses pontos ATP e fosses para um qualifying, tinhas que passar qualifying de 128, que era... outras vezes também havia qualis mais pequenos, mas tinhas que passar um quali, tinhas que passar pelo menos uma ronda no quadro principal da primeira semana, tinhas que chegar à segunda semana e ias outra vez para o qualifying, tinhas que passar outra vez um quali e ganhar pelo menos mais uma ronda para estares no quadro da terceira semana do circuito satélite, em que eram os 32 melhores das 2 primeiras semanas. Tu podias ser o cabeça série número 1 da primeira semana, mas depois, se não ganhavas pelo menos uma ronda no quadro principal de uma das 2 primeiras semanas, na terceira semana ou ias para o qualifying ou ias-te embora, porque já não ias ganhar quase pontos ATP nenhum. Portanto, aí era a grande dificuldade. Por isso é que hoje em dia e eu acompanho isso, porque estou muito com a seleção de sub-18, é aquela fase em que eles começam ou já ganharam um ponto de ATP ou outro, ou então estão a começar aí a ganhar. E para isso basta jogar no torneio. Para isso hoje em dia basta
Basta, não é? Não quer dizer que se consiga logo. Podes jogar um Future, ganhas uma ronda num quadro principal no Future e ganhas um ponto ATP. E tu lembras-te disso também, porque também estavas bem no ténis nessa altura. Aquele objetivo incrível e aquela quando conseguias aquela felicidade enorme que era ganhar um ponto ATP, o primeiro ponto ATP. E isso vem que hoje em dia os miúdos ainda sentem quando ainda não têm, ou quando procuram, ou quando ganham. Mas já é uma coisa, nota-se que já é uma coisa bastante mais... Porque, pelo que tu disseste, se calhar não tinham que lutar tanto para conseguir lutar muito mesmo. Ponto ATP. E daí é que vem essa coisa do primeiro ponto ATP. Vem desses tempos, não vem dos tempos de agora. Claro. Não é? Até porque hoje em dia também ganhas um ponto ATP com alguma facilidade e às vezes também não serve assim para tanto. Tu, para além disso que eu disse da classificação, tens um título de singulares em Punta del Este, em 95, e tens um título ATP em pares com o Bernardo, na Maia, no Porto Open, aliás. Foi em 96. Foram 2 momentos marcantes, o teu título de singulares e de pares? Quando falas em título, é título em torneios de Challenger. Exatamente. Ganhar alguns sim, também. Isso. Mas sim, foi. Nessa altura era... Lá está, hoje em dia já vários jogadores portugueses ganharam Challenger. Nessa altura não havia assim tantos, portanto é sempre uma meta para ti, não é? Como português, claro. Ser jogador português, seres português e conseguir chegar jogas ténis, é? Se ganhas um Challenger e muito pouca gente ganha um Challenger, na altura não deveria ter ganho o Nuno e o João. Sim. Deveriam ter sido os únicos. Penso que o Bernardo não sei se chegou a ganhar algum. Não, eu passo contigo. Portanto, fui o terceiro jogador a conseguir, portanto, obviamente que é marcante, não é? E é um... Ainda te lembras desse momento em Punta del Este? Lembro completamente, até porque joguei o qualifying. Lembro perfeitamente porque era um torneio de 25 mil dólares, acho eu. Não tenho certeza, mas tenho ideia que era por aí. Mas era um torneio num clube ótimo, daqueles country clubs, a América Latina, cheio de condições, o pessoal cheio da massa ali a frequentar o clube. E todo o clube era preparado para o torneio, com stands, com isto, com aquilo. E lembro-me de chegar ao torneio para jogar a primeira ronda do quali, ou seja, o pessoal a ralé, não é? E ainda estarem a preparar os stands e tal, mas já estavam lá as miúdas, várias miúdas giras das hospedeiras, dos stands e não sei o quê. E um gajo passar para o corte e ir jogar e quase nem cumprimentavam, não é? Pois. Os gajos do quali, ralé. E à medida que fui ganhando os jogos, começaram a olhar. Quando passei o quali e entrei no quadro, já ok, olha isto, um jogador, um torneio. Quando vais passando e estás nos quartos final já te cumprimentam, não é? Já te dizem bom dia, olá, quando passam, e então quando ganhas o torneio. Tanto querem que vais jantar lá a casa. Já és a estrela. E, portanto, foste sozinho? Até me ficou na memória um bocadinho por causa disso. Foste sozinho? Estava sozinho, sim. Estava sozinho. Não sei se havia mais algum jogador português, tenho ideia que não. Mas... Como é que é comemorar um título sozinho? Como é que tu fazes? Faz uma grande festa sozinho. Mas custa mais? Não, custa mais? Eu acho que essa é um bocado. Essa é o que às vezes, principalmente as pessoas que não fizeram desporto, então sim, essas não percebem, claro, de certeza. Mas as que fizeram desporto de competição, mas por equipa, sim, também às vezes não conseguem perceber muito bem que essa é a grande dificuldade do desporto individual e do ténis, principalmente, que é uma modalidade muito solitária, muito sofrida. E é exatamente isso. É muitas vezes quando ganhas estás sozinho, não é? Normalmente aprendes a celebrar sozinho, mas é óbvio que não. Olha para a bancada, não está ninguém, tu não está ninguém, exatamente. Obrigado. Mas quando perdes então e estás sozinho. Não tens ninguém para te dar um abraço, não tens ninguém para. Quando celebras sozinho, pelo menos estás contente, não é? Sim. Estás num bom estado de espírito. Quando perdes, então é pior. É mais duro.
Depois tens também aqui momentos que são importantes, que é o teres participado em 2 Jogos Olímpicos, em Barcelona e Atlanta. Como é que foram estas experiências? Foram excelentes em todos os aspectos, menos nos resultados. Perdemos, eu lembro que eu e o Bernardo perdemos as 2 vezes à primeira ronda e fizemos jogos. Também nunca me queixei muito nem sorte nem azar, até porque acho que isso não entra no ténis, sorte ou azar, acho que é uma coisa tão ridiculamente pequena que não conta para a estatística. Mas curiosamente nesses dois eventos, por a coisa de outra forma, podíamos ter tido melhores quadros. Mesmo que em Barcelona jogámos contra o Guy Forget e o Henri Leconte, jogadores da Taça Davis de França. Não foi uma coça, mas aquele clássico 6-3, 6-4, não sei. Breakzito, 2 breakzitos e tal. Sim, um break por 7 e a coisa fica mais ou menos bem distribuída. Mas eu tenho uma imagem na minha cabeça, tu, o Bernardo e o Zé, no desfile das equipas, das seleções, vocês ali em grande a representar. Sim, eu se calhar não tanto. O Vilela devia estar ao nível, em Barcelona pelo menos, devia estar ao nível do Magic Johnson, em termos de importância. Sim. Pelo menos ele achar a importância sobre ele próprio. Sempre foi essa uma das grandes características e uma das grandes virtudes dele, e que passava para os jogadores o que é que eu sou a menos do que um craque destes. É por isso que vocês... Até levar uma boa coça, não sou menos. Depois de levar uma boa coça... Aí, a partir daí já... Então aí assumo que sou menos do que ele. Lembra-se aquela vez na Jugoslávia que ele ia morrendo quando ganhamos quando ganhamos, que ele cai para o lado. Sim. E teve que ir o Paulo andar com ele para o hospital, que ele ia desaparecendo, íamos com menos 1 para Portugal. Mas foram momentos... Foi um dos... Foram momentos que marcaram. Taça Davis? Sim. Eu diria que Taça Davis foram os momentos que mais me marcaram. Havia muita complicidade na seleção. Havia cumplicidade, havia respeito, havia muito respeito. Apesar de sentirmos que podíamos dizer tudo e mais alguma coisa, e que podíamos, obviamente no sentido de ajudar e de colaborar, mas estávamos à vontade para dizer o que sentíssemos, mas sempre com respeito enorme e pelo desfile, neste caso, não é? Pelo capitão. Era das coisas que eu mais, e hoje em dia, como sou também capitão, selecionador de sub-18, é uma das coisas que eu tento passar. Nós sabíamos perfeitamente que estava ali alguém que dava tudo por nós e tudo pela seleção, e que sentíamos quase o dever de contribuir e de estar na mesma, em sintonia, não é? Na mesma, à altura também, não é? Porque do lado de lá realmente estava uma pessoa que já que punha os interesses da equipa acima de tudo, e não outros interesses. Sim, pessoais. Sim. E depois era uma pessoa que estava ali mesmo, 100% para nós. Seus 4, particularmente os 4 mosqueteiros, tu, o Nuno, o Bernardo e o João, tinham uma relação muito boa, mas tu e o Nuno tiveram ali eram quase como irmãos, digo eu. Sim. Vocês davam-se muito bem. Dávamos e continuamos a dar. Sim, somos também, em muitas coisas, somos parecidos. No humor? No humor, sim, no humor bastante. Personalidades
vincadas, não digo fortes, porque parece que... Sim. Não, vincadas, é verdade. Mas vincadas, sim. Vincadas sim. E é engraçado porque foram muitos anos. Hoje em dia, Federer, Nadal, Djokovic, também, não é? São muitos anos como rivais. Nós também não sei se andámos muito longe disso em termos de longevidade. E tiveram como rivais muitos anos nacionais. Pô. E se me perguntares se houve entre mim, o Nuno e o Bernardo algum momento de crispação ou de chatice de menos respeito entre nós, apesar da grande rivalidade e para mim, obviamente, tenho a certeza, tanto para mim como para o Nuno, como para o João, como para o Bernardo, das pessoas com quem gostaríamos menos de perder era entre nós. Claro. Óbvio. Mas nunca houve uma passagem daquela linha até onde vai a rivalidade pura e saudável e boa, não é? E onde passa já para falta chincalhar e falta de respeito pelo adversário, falta pelo adversário e amigo, não é? Mas que ali está a ser adversário, ou a falta de respeito, ou a falta de... Quando viste agora esta saída do Federer do circuito e ele de mão dada com o Nadal, lembraste tu e o Nuno podiam ter feito assim um quadro? Não fazia muito o nosso... Pois não. Fazia muito a nossa... Não, eu acho que não. Não. A mãozinha não me parece. Não. Nada, nem choravam. Acho que se riam e diziam, nunca mais vamos ver estas caras. Acho que era mais aí, não sei. E é engraçado que fui vendo um bocadinho da conferência de imprensa fui vendo um bocadinho, não, acho que vi todo do Federer agora. E há uma parte engraçada que ele diz e que eu me identifico completamente. Quando lhe perguntam, vais sentir muitas saudades e ele diz, vou ter saudades, sim, do que me divertia no circuito, de ganhar, mas há muitas coisas que não vou sentir saudades. Daqueles momentos de antes pré-jogo, daqueles momentos que são desagradáveis, de stress, tensão, aquela dorzinha de barriga, não é? Treinar bastante, ou ires deitar à noite sabendo que vais ter que acordar muito cedo porque jogas o primeiro jogo e é contra aquele gajo que não queres mesmo perder, e já te vais deitar com aquela sensação, amanhã quando acordar já não é? Agora já estou em stress, já estou a stressar. Amanhã é pior ainda. E amanhã quando acordar já vai continuar o stress e passar. Já dormias mal, de certeza. Sim, ou então quando te vais deitar já a pensar no jogo, mas sabes que no dia a seguir vais ter que esperar 10 horas até que começa ao final da tarde. E essas coisas que ele diz que não vai ter saudades nenhuma, eu também não tenho. Não tenho, zero. Aliás, hoje em dia tenho muito poucas saudades desse tempo. Vamos então, tu consegues muitos títulos, como já disseste há bocado, os shooters também, e tiveste momentos em que toda a gente dizia, o Emanuel tem condições, tu tinhas muito toque de bola, eras um jogador em ambientes hostis do melhor que existia, porque mantinhas o foco e não te preocupavas se tivessem 500 mil pessoas a apopar, tu até gostavas, e se calhar até te rias para algum deles e fazias aquelas coisas mordaz. O que é que faltou para tu seres um jogador, teres ido mais além? Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Eu acho que com o passar dos anos e com o que vou aprendendo... Sim, mas agora com o discernimento que tens, se calhar e com o que vou aprendendo hoje e pelos percursos que vou vendo e pelas coisas bem feitas de outros jogadores, pelos erros de outros jogadores, também vou me identificando aqui em alguns erros, em algum ali. Mas eu acho que há, se calhar, o facto de não ter as tais referências acima, não é? e que para onde eu olhasse, mas que não olhasse longe, não é? Que eu visse perto de mim, como estes miúdos hoje em dia vêm de 15 anos ou 16 anos, já vêm
miúdos com 19 e 20, que não são quase da idade deles, já a fazerem resultados muito bons, portugueses. Depois vêm os outros já um bocadinho mais velhos. Coisa que tu não tinhas. 100 e tal do mundo, o João já teve a 30, está a 60 ou a 70, não é? Portanto estão perto. Essas referências estão perto deles. Quando eu era miúdo e quando eu comecei a jogar e fui jogador, essas referências não existiam, mas tinha perto. Era o Bjorn Borg, era o Lendl, depois eram outros. Sim. Mas, portanto, eu acho que isso foi uma das razões. E depois outra que eu acho fundamental hoje em dia e que eu também não pude ter até uma escala muito inferior, que é o acompanhamento do treinador. Pois. Quando andas a viajar, que basicamente é 80% do tempo e 80% do ano. Eu não sei, agora não me lembro exatamente, mas deveria fazer ali 35, 38 semanas por ano a viajar. Não é? Portanto, quantas é que sobravam? Umas quantas de férias, 4 ou 5, durante o ano, e as outras eram a treinar. Não é? Mas, portanto, passas praticamente todo o ano a viajar. Eu, além de não tinha grandes apoios financeiros, era basicamente suportado pela minha carreira, tive alguns patrocínios, naturalmente. Portanto, não era propriamente à vontade financeiramente que eu viajava sempre com um treinador, não tinha essa capacidade. E depois tinha o segundo fator que também influenciava muito nesse aspecto, que era o meu pai, era professor na universidade. Portanto, também não tinha essa disponibilidade para andar comigo a viajar quase todo o ano. Portanto, eu acho que foram estes dois fatores puderam. Sim, principalmente numa fase mais adiantada, eu acho que foi esse o fator que, hoje em dia, olhando para trás, eu acho que fez muita diferença. Depois também obviamente quero assumir todos os meus erros pessoais que fui fazendo. Mas lá está, porque também não tinha grandes comparações. Isto não é o perdoa-me, isto não é o perdoa-me, não tens de estar aqui a... O quê? Quero assumir, isto não é o perdoa-me da Fátima Lopes. Não, às vezes... Pá, estamos aqui a... Ok. Não, e erros e quer dizer, e coisas que se calhar podia ter feito de outra maneira. Melhor, não é? Vamos aqui ao... Fizeste muitos amigos no ténis? Amigos para a vida? Fiz. Quer dizer, para a vida, em termos lá fora, obviamente, depende um bocadinho do que é que nós chamamos hoje em dia a coisa de amigo, não é? Não. Há os conhecidos e aos amigos, aquele que... Os meus filhos têm amigos que nunca os viram. É isso, aqueles hoje em dia na internet e... Pois. Mas... não, amigos, aqueles que tu podes chamar amigos. Amigos para a vida tenho vários portugueses. Sim. Vários portugueses. E no estrangeiro tenho, não sei, 2 ou 3. Mas quer dizer, nem sequer são amigos com quem eu estou diariamente. Mas, por exemplo, tive agora há 3 semanas, ou há 4 semanas, ou há um mês atrás, estive a jantar com um amigo meu romeno, que já não via há 29 anos. E um grande amigo meu, passámos N semanas juntos e foi incrível estarmos outra vez juntos e é daquelas que não fez 30 anos, mas é como se tivesse um grande amigo. Um grande teu amigo. Olha, vamos à carreira de treinador, Emanuel, treinador. Deixaste o ténis como jogador, abraçaste a carreira de treinador, bebeste muito aquilo que o teu pai significou para ti e para a tua irmã. Sentes-te melhor treinador do que foste jogador? Acho que não. Ainda por não. Enquanto. Pelo menos, por enquanto acho que não. Mas também eu acho que tu como jogador é fácil perceber. O meu melhor foi ter 173 gajos à minha frente. Não é? Portanto, é isto. Não é? Nem eram 174, nem eram 172, eram 173. Sim. Eu tive a 174, tinha 173 melhores do que eu. Tu como treinador é difícil pôr as coisas assim. Balizar. Como jogador não é difícil. Isto no meu melhor. No meu melhor tive 173 gajos à minha frente. Como treinador,
Uma coisa preocupa-me, não. Uma coisa faz parte do meu modo de estar e da minha maneira de ser hoje em dia como treinador, diariamente, que não fazia parte na altura como jogador, pelo menos durante um bom período da minha vida, que era seguir uma linha e de princípios que não abdico e de comportamentos que hoje em dia como treinador não abdico e não permito que os meus atletas tenham, obviamente, já deste por ti alguma vez? Dando algum espaço para o perfil de cada jogador se expandir dentro de uns limites, mas... Já deste por ti alguma vez, estás a fazer um exercício, estás no corte e a pensar, porra, quando era jogador, se eu tivesse um treinador assim... Epá, várias vezes. Não, eu tinha esse treinador. Sim, mas tu, agora, a vivenciar aquilo que tu, quando eras jogador, dizes, não, eu não um treinador assim, podias tê-lo. Dizer, bem, eu não vou ser assim, se algum dia for treinador. E agora és um treinador exigente, não abdicas de princípios, queres que as coisas sejam feitas com dedicação, com abnegação. Eu quando falo mais nisto, tem mais a ver até com comportamento. Também. Porque em tudo o resto eu sempre fui como jogador, sempre foste dedicado. Sempre fui muito dedicado, sempre fui muito certinho, sempre fui muito compenetrado. Não era aquele virtuoso que tal, com grandes avarias, com grandes virtuoso no corpo, não. Sim, mas com grandes mudanças. Não, sempre fui nas rotinas de tal, certinho, fazer o melhor que sabia. Sim. Da melhor maneira que sabia. Hoje em dia falo mais, e neste aspecto estou a falar mais mesmo em termos de comportamento. Em termos de comportamento, em termos de seriedade, na forma de fazer as coisas. Isso eu também já era, mas mesmo em termos de comportamento. Eu acho que hoje em dia, e de valores que passamos para os miúdos, que antes de serem jogadores são miúdos. E depois de serem jogadores vão ser outra vez pessoas, vão ser adultos. Exatamente, importantíssimo. Como é que tu gostavas? Os jogadores vão ser muito poucos. Como é que tu gostavas de ser recordado daqui a uns anos? Nem sei se gostava de ser recordado. As pessoas do ténis vão falar no Emanuel, vão dizer Emanuel Couto. Não, acho. Sabes que. Ou os teus alunos, os teus atletas? Não, recordar pelos. Sim. Recordar pelos. Isso. A mim, eu gosto de. Sei lá, eu gosto de pensar. Gosto de pensar nas pessoas de quem eu gosto. E com quem privo e com quem dou à séria. E essas. Gosto de pensar que um dia me recordem de uma forma positiva e de uma forma. Não é? Agora não sou aquele tipo que género, faço questão que as pessoas tenham uma... que o meu nome fique e tal, e que um dia não, tal. Sim, até porque muitos se calhar lembram-se de mim de outras alturas como jogador e que provavelmente se calhar não têm... És muito diferente de treinador como jogador? Não têm grandes referências. Sou muito diferente. Sou muito diferente como treinador do que era como jogador. Sou muito diferente desde que sou pai. Sou muito diferente desde que sou treinador e pai. E como é que é isso, pai e treinador? O que é em relação ao Valério Couto Emanuel e Emanuel Couto Vicente e Martim? É engraçado porque a minha visão há de ser completamente diferente da deles. A minha visão é muito, de certeza que é muito mais, não sei nem sei compor, mas mais tolerante ou mais, não é? Do que a deles. Mas é um desafio diário, E o grande desafio, eu fiz uma promessa a mim próprio quando os comecei a treinar.
e que todos os dias luto para cumprir, que é eu nunca pôr em risco a minha relação com os meus filhos, a minha relação familiar, pai e filho, que eu sempre tive boa, muito boa. Por causa nunca pôr essa relação em risco por causa do ténis. Okay? Se em algum momento estiver em risco ou tiver que optar, vai ser sempre, vai ganhar sempre a minha relação com eles como pai e filho. Então deixa-me dizer uma coisa, sem te ter perguntado, utilizaste a máxima do teu pai de em casa não se fala, quando era o teu treinador, em casa não se fala de ténis, e tudo o que acontece no ténis, ou não chegaste a isso? Eu falei com a Tânia, ela contou-me que isso acontecia em vossa casa. Sim, mas não, eu acho que é quase impossível isso acontecer. Hoje em dia... Eu acho que é quase impossível, porque a partir do momento em que eles também, em que o ténis começa a ser também, a ter uma importância na vida deles, na vida deles, é quase obrigatório que haja conversas sobre ténis. Bem, a tua mulher é que coitada. A minha mulher tem uma coisa muito boa, não percebe um charuto de ténis. Mas coitada, está no meio da discussão de 3 manfios a falar de ténis. Pronto, e ela... mas é o contraponto, porque quando já começa a ser um bocadinho, já é ténis a mais, pessoal, mudamos. Chega, mudamos. Ou então está completamente alheia ao assunto, está a fazer uma coisa qualquer diferente e pelo menos não manda, às vezes ainda manda um bitite ou outro. A defender um de vocês e vocês vão olhar. Meus putos olham logo assim para elas e out. Vamos falar sobre a escola. E aí é a mãe. Mas falamos sobre ténis agora. O desafio, o meu desafio é sempre não pôr isso em risco, mas também, obviamente, a minha luta depois também é um bocadinho toda a gente sabe que se eles querem chegar ao máximo deles e eu como treinador também os quiser ajudar, ao mesmo tempo também tem que haver ali um certo nível de fricção e um certo nível às vezes de choque. Sim. Não é? Porque senão eles também emolcerem também. Não vai dar. Esse ténis é bonito, mas não de competição. Portanto, o meu desafio é um bocadinho este equilíbrio e até agora acho que não consigo. Pergunta final. Vivias sem ténis? Hoje em dia vivia perfeitamente sem ténis. Se calhar não. Essa é a grande pergunta, às vezes, que eu faço a mim próprio. Se conseguias? Às vezes começo a pensar, és completamente maluco, não é? Porque, por um lado, já tens ténis, tanto ténis na tua vida, não é? Vamos lá fazer outra vez contas. E 6? Desde os 6 aos 49, são 43 anos de ténis. E de ténis, porque às vezes há muita gente com quem eu falo que jogou ténis, se calhar como tu jogaste, e jogaste muito ténis e bem, até aos 17, 18, menos. Faculdade e depois, não, namoradas, depois é. Namoradas, faculdade, jornalismo, e depois voltaste ao ténis e hoje em dia tens um prazer enorme a falar nisso, em bater umas bolas, em jogar e jogar uns torneios, fazer umas parzadas. Eu tive estes 43 anos muito fortemente ligado ao ténis. Portanto, há dias, eu agora vim de férias, às vezes a minha mulher, as nossas férias minhas preferidas são na minha autocaravana, e às vezes vamos na rua e estamos a passar a andar pela estrada e a minha mulher, olha ali um campo de ténis, e ela dizia, olha ali um campo de ténis, e eu olhava para o outro lado. Exatamente, para o lado contrário. E hoje em dia, se me perguntarem, divertes-te a jogar ténis? Não me divirto a jogar ténis. Divirto-me a ir ao cinema, divirto-me a ir jantar contigo, como fomos há um bocadinho, e a falar sobre ténis e a fazer outras coisas. A recordar momentos do ténis, sim. Não é? E agora, sempre que eu puder hoje em dia é isto, sempre que eu puder não estar a pensar em ténis, ou não estar a ver ténis, ou não estar a fazer ténis, está ótimo para mim. Agora, continuas a adorar ténis, continua a adorar ténis. É. Mas desta maneira. Na medida certa. Sim.
um bocadinho mais de ténis do que a medida certa, já não gosto. Já não gosto. É um bocadinho isto, pode ser um bocadinho difícil de perceber. Percebes perfeitamente, eu percebi. Seja... Primo, um abraço. Foi um prazer dar-te a conhecer mais um bocadinho a quem não te conhece e manter um legado de pessoas como tu que fizeram muito por esta modalidade, na minha opinião. Obrigado. Foi um prazer. Posso? Podes, claro. Foi um prazer fazer esta entrevista contigo. Temos um passado, temos o mesmo apelido, estamos por primo, mas não somos primo. É verdade. Mas é como se fôssemos. Foi um prazer fazer esta entrevista contigo e parabéns pela tua iniciativa. Continua. É um gosto, principalmente, ver as tuas entrevistas do pessoal da nossa altura e ver como estão hoje. Muitos deles já não estão ligados ao ténis. Ver como estão hoje, saber deles e ver também as diferenças quando entrevistas miúdos de agora e ver comparar essas gerações. E parabéns pela tua persistência e pela tua inovação neste programa. Obrigado. Um abraço.